Olá, meus queridos do YouTube, aqui é Elisandra Caires, enfermeira estomaterapeuta, e como prometido, estou trazendo a segunda parte sobre os tipos de alimentação para diabéticos. Se você ainda não é inscrito, aproveite a oportunidade, se inscreva, acione o sininho para que você não perca nenhum conteúdo. A primeira pergunta é: eu não passo o dia em casa. Como que eu faço para ter uma boa alimentação estando na rua, ou no meu trabalho, ou na escola? Bom, gente, essa é uma pergunta que gera muita dúvida, ainda mais para as pessoas que têm diabetes. Então, eu costumo dizer, se você quer ter uma boa alimentação, basta você querer ter uma boa alimentação. É dificultoso? É, mas em primeiro lugar, a gente sempre tem que pôr a nossa saúde. Então, pensa bem, os atletas, eles têm o hábito de se alimentar adequadamente, independente se eles estão em casa ou não. Eles fazem as famosas marmitinhas, e aquelas marmitinhas para cada horário específico. E por que seria diferente para o diabético? O diabético também pode estar fazendo as marmitinhas antes de sair de casa. Prepare a marmitinha, coloca fruta ou mesmo uma alimentação mais elaborada para o almoço. Mas o que é importante é se alimentar de 3 em 3 horas. No primeiro vídeo eu explico o porquê da importância da alimentação de 3 em 3 horas. E sem contar que é um método econômico também. Você já imaginou todo dia você se alimentar na rua? Além de não ser uma alimentação adequada, que não é uma alimentação saudável, dependendo do que você compra, imagina no final do mês o quanto que você não vai ter de custo. Então, pense bem, elabore, faça sua alimentação adequadamente em casa, separe seus alimentos. Você vai ver como será bom, tanto para a sua saúde e também no final do mês. A outra questão é, eu sou dependente de insulina, faço já minha contagem de carboidratos, eu posso me alimentar com o que eu quiser, na quantidade que eu quiser, somente aumentando a minha quantidade de insulina naquele dia? Gente, isso é muito sério. Essa história de comer o que quiser e aumentar a quantidade de insulina é grave. Eu vou contar a história da minha avó. Uma vez eu cheguei na casa dela e ela estava aplicando uma quantidade a mais de insulina. E eu a questionei o porquê daquilo. E aí ela acabou confessando que ela tinha comido chocolate. Então não era a primeira vez que ela já fazia isso. Toda vez que ela comia o chocolate ou algum tipo de alimento mais calórico com açúcar, ela tinha o hábito de aumentar a quantidade de insulina. E isso é muito sério, porque o seu médico, ele prescreveu de acordo com o que você disse do seu tipo de alimentação. E lembrando que a insulina, ela faz o quê? Ela vai carregar o açúcar lá para dentro das células. Se você começa a colocar uma quantidade maior de açúcar no sangue e aumentando essa insulina, você vai sobrecarregando também o seu organismo e afetando outros órgãos. Então isso é muito sério. Faça corretamente, conforme a prescrição do médico, e é claro, mesmo com a prescrição, se você não está se sentindo bem, procure o médico novamente para que ele possa, às vezes, fazer algum reajuste na medicação oral, que é o hipoglicemiante, ou então mesmo um ajuste aí nos valores da insulina a ser aplicada. E a outra questão é, qual que é a diferença de um alimento light e um alimento diet? Os produtos light, ele tem uma diminuição de 25% de algum componente do seu produto original, seja ele, pode ser de gordura, de sódio ou mesmo de açúcar. Já o alimento diet, ele tem uma redução de 100% de algum componente, podendo ser tanto o açúcar, então zero de açúcar, ou mesmo gordura, ou mesmo sódio, ou até glúten. Agora uma observação, em caso de refrigerantes zero ou diet, eles tendem a ter uma maior quantidade de sódio do que o refrigerante tradicional. Então preste atenção porque isso também não faz bem à saúde. A próxima pergunta é: por que devo ler os rótulos dos produtos alimentícios? Gente, é importante que a gente tenha o hábito de ler os rótulos. Se você não consegue, tem alguma dificuldade, procure alguém que possa te ajudar. Mas são os rótulos que vai mostrar a quantidade de nutrientes, seja sódio, seja o açúcar ou mesmo vitaminas, mas procure sempre estar olhando os rótulos. Outra coisa importante também para a gente observar nos rótulos é o seguinte: muitas vezes no rótulo está a quantidade da porção e a pessoa
tende a entender que é aquele produto inteiro. Então, num pacotinho de bolacha, às vezes vem específico, são para 3 bolachinhas, a porção de tanto de porcentagem daquele nutriente. E a pessoa pensa que pode comer o pacote inteiro, porque só tem aquilo, né, na porção, tanto de açúcar ou de sódio. Então, não, observe isso daí, que é por porção. Outra questão é uma dúvida que surge também. Como que eu encontro no rótulo o açúcar? Porque muitas vezes não vem descrito como açúcar. E a resposta é, você pode estar encontrando como escrito carboidratos. Carboidratos é a mesma coisa. Então, quando você olhar o rótulo e ver tantos por cento de carboidrato, é aquela quantidade que tem de açúcar. Falando em frutas, é a frutose. Também a gente pode estar encontrando como sacarose. Então, tem outros nomes realmente que levam o nome do açúcar. Então, mas encontrou a palavra carboidrato, está se referindo ao açúcar. A outra questão é, só pães, doces, massas que contêm carboidratos? Não, praticamente toda alimentação tem carboidrato, tem um pouquinho de açúcar. O importante é a gente fazer um equilíbrio na nossa alimentação e sempre dando preferência a alimentos integrais. No primeiro vídeo, né, da parte 1, eu também falo sobre a importância da alimentação com os alimentos integrais, o que ele faz no nosso organismo, tanto para a digestão quanto na parte intestinal. Então, dê preferência sempre a consumir alimentos integrais. Qual que é a importância da gente consumir a fruta in natura ao invés do próprio suco? Sempre devemos dar preferência no consumo da fruta in natura, ou seja, consumo da própria fruta ao invés do consumo do suco. Porque no suco a gente vai ter uma maior quantidade daquela fruta, uma maior quantidade de açúcar, que é a frutose, e isso com certeza vai elevar o seu nível de glicemia na corrente sanguínea. Agora eu vou falar um pouquinho sobre diabetes e a bebida alcoólica. O álcool ele tende a ser absorvido rapidamente pelo nosso organismo e sem contar que ele é bem calórico. Em algumas situações ele até pode elevar o nível de glicemia para quem tem diabetes, mas a maioria das vezes ele tende a baixar essa glicemia, levando a pessoa a uma hipoglicemia. E isso é um caso muito sério que tem que tomar muito cuidado. Para quem é diabético, o consumo de bebida alcoólica não combina, mas caso você for consumir, preste muita atenção porque é muito perigoso o risco de hipoglicemia. Então, meus queridos do YouTube, eu vou ficando por aqui, mas só para reforçar, você que tem diabetes, procure um nutricionista, porque não tem profissional melhor que possa fazer uma avaliação nutricional e também ver o seu perfil metabólico. E lembre-se, a sua alimentação, ela pode ser sim uma alimentação gostosa, saudável e adequada às necessidades individuais. Se você gostou, então deixe um comentário, fala para mim, você tem diabetes? Como que é o seu tipo de alimentação? Vamos aí compartilhar e ajudar as outras pessoas. Um beijo e fiquem com Deus.